coisas aqui em casa, consegui arrumar minha câmera, consigo usar esse computador, não preciso usar dois, e acho que a gente consegue conversar melhor. Então, a ideia, talvez seja mais dinâmico que no WhatsApp, porque acaba sendo mais rápido, é que vocês ponham as dúvidas de vocês, do que viram até o momento, e eu vá respondendo, e vocês também podem ir interagindo. No chat está liberado, podem usar o microfone sem problemas, só talvez se for dar algum congestionamento, eu tenho que pôr uma ordem, fora isso, fiquem à vontade. Demorou, mas a gente acertou, finalmente. A aula de amanhã vai entrar mais tarde, tá? Porque eu não estou conseguindo, eu preferi cortar, mas quando eu consigo, eu faço vídeos menores. Às vezes não fica tão... Às vezes eu não gosto de cortar, professor. Às vezes eu acho que fica o assunto deslocado. Então, estou cortando e pondo de novo, isso demora um pouquinho, mas loguinho deve estar assim. Aí ele quer falar alguma coisa? Professor, por favor, Elinéia aqui. Qual é o tema da aula de hoje? Tipo, tira dúvidas de todas as aulas que o senhor lançou? É isso? Ou a gente vai seguir alguma sequência? Não escuta ele, gente, não, todo mundo não escuta. Ah, já sei, gente, peraí. Desculpem, eu tava... Mesmo erro que eu fiz outra vez, eu desativei o som da guia, quando estava alternando entre uma e outra, esqueci de pôr. Ele, desculpa, boa noite, pode repetir, por favor? Pronto, professor, boa noite, é Elinéia. Professor, boa noite, Elinéia. Veja, o tema, a aula hoje tem um tema específico, ou a gente pode falar sobre todas as aulas que você já colocou, já disponibilizou? Não, podemos ir conversando das dúvidas que tiver. Pronto. Eu estou com um pouco de dificuldade de absorver a fermentação malolática. Primeiro, por favor, professor, diz para mim o que dá o stop na fermentação alcoólica. Tipo, chegou de fermentar. Das duas, uma. Tá, foi bom perguntar. Das duas, uma, tá? Ou os açúcares acabam e a fermentação alcoólica encerra, tá? Nas situações normais, o que são as situações normais? Até uns 16% de álcool potencial. Então, tem lá açúcar, não tem nada de álcool. Vai aumentando, vai criando álcool, diminuindo açúcar, criando álcool, diminuindo açúcar, até que acabe o açúcar. Acabou o açúcar, acabou a fermentação. Essa é a situação mais normal de 70% do que acontece no mundo para vinho de mesa. Mas veja bem, se tu estiveres trabalhando com vinho licoroso, talvez tenha aí seja um pouquinho diferente. Mais que 15%, 16% de álcool, a levedura tem problemas para continuar, seu metabolismo para. E aí o que acontece, o que determina a parada da fermentação é o resíduo de açúcar. Mas para vinho tinto comum, tinto, branco e rosé, pode passar de 16% de álcool? Não pode. Não pode. Agora tem o que eles fizeram. Antigamente era até 13, daí virou até 14. Agora normalmente até 14 em anos especiais, até 16%. E só que as leveduras não costumam passar disso. Elas não resistem e acabam parando a fermentação, e aí o limitante é o álcool e fica com açúcar. Assim, quando a gente fala em vinhos licorosos... Aí identificou, então, que acabou a fermentação alcoólica. Show. Aí, o que dá o start na fermentação malolática? Deixa eu só complementar. Tem mais uma coisa que pode acontecer. Pode acontecer que a fermentação... Perdão. Não tem problema. Fica tranquilo. Pode acontecer que a fermentação pare por algum outro motivo qualquer. Por exemplo, isso não devia acontecer, mas vamos... resíduo de pesticida, né, que vários, não só pesticida, mas na verdade aí, agrotóxicos no geral, e vários são contra fungos, né, então não respeitar a carência é uma coisa que não devia fazer, né, nem para uva para consumo in natura, nem para processamento, mas vamos que eventualmente pode acontecer. E pode ser também alguns casos específicos de fermentações que atingiram temperatura muito alta, que foram a temperatura muito baixa, e às vezes em lugares que são frios demasiado, a fermentação acaba parando. Isso é um problema, porque recomeçar é difícil.
Se ela parou, não resolve muito tu pôr mais levedura, porque provavelmente elas também não vão funcionar. Aí esquenta o vinho, põe levedura, põe nutriente, tenta fazer o que dá. Isso pode acontecer, tá? Não é tão normal. Tanto que eu não abordei, porque nas situações que vão interessar, assim, para a sommelierie, vai tudo funcionar bem, né? E a gente não vai se ocupar com os problemas técnicos, mas pode acontecer. Mas se tu perguntasse, bom, daí acabou a alcoólica, como é que começa a malolática? Era isso? Isso, por favor. Se tu quiser a malolática, a primeira coisa é não corrija esse vinho. Ele fica paradinho, quietinho, esperando que as bactérias láticas se desenvolvam. E diferente da levedura, a bactéria lática costuma funcionar bem. Costuma, eu estou dizendo aí, 99% das vezes, a fermentação que a gente quer acontece sem adição de levedura, sem adição de bactérias, né, secas, compradas para isso, e acaba, e funciona bem. Não desvia a fermentação e tudo mais. Então, o primeiro passo é não corrigir o vinho. O segundo passo, em algumas regiões frias, é deixar o vinho mais aquecido. Aquecido quer dizer 30 graus, porque, Professor, por exemplo, desculpe, em São eu Joaquim... não entendi o que significa corrigir o vinho. Não corrigir, o que é isso? De jeito nenhum, tá. De jeito nenhum adicionar SO2, tá? Ele é um dos usos do SO2, né, do sulfito, é para impedir metabolismo de micro-organismo, e se tu quer que aconteça, tu não pode impedir. Então, uma das coisas é não pôr SO2, é mandatória, e também evitar filtrar e tudo mais. Tu vai deixar nas borras finas depois da fermentação, porque as borras costumam ser suporte para as bactérias. Então, normalmente o que tu faz é isso, é deixar ele paradinho para que comece a fermentação malolática. Como é que eu sei quando começa? Aí tu leva para o laboratório e fica controlando se tem alteração nos níveis de... Na verdade, não é bem níveis, mas tu consegue perceber se vai tendo mudança no ácido acético, no ácido málico. Você consegue perceber que ele vai diminuindo e que o lático vai sendo criado. Isso é aferido por qual instrumento? Na verdade, é um negócio bem simples, é uma folha, parece um papel filtro, inclusive pode ser um filtro, mas normalmente é um papel melhor, para ter um resultado melhor, em que tu pinga os ácidos e põe numa solução reveladora, ele vai subindo e vai mostrando. Se ele parar só no málico... Quando que um enólogo, ele opta usar ou não a malolática? Tipo, ela não é obrigatória, certo? Então, quais as características que ele quer para o vinho para poder optar, né? Para lançar a mão de ter a malolática ou não? Em praticamente 100% dos tintos, porque o aroma da malolática é interessante para o tinto, dá complexidade e tudo mais, dá estabilidade para um vinho que vai para a barrica, porque esse ácido que é instável passa a ficar ali né, numa forma estável, e a acidez que baixa também é interessante, faz o vinho ficar mais redondo, mais harmônico em boca. Então, quase todos os tintos, sim. Os brancos, a maior parte não. Professor, ela aumenta ou não a longevidade, o potencial de guarda do vinho? Não tem uma interferência exatamente direta. Isso aí, o que mais vai interferir são outros compostos. Por exemplo, o tanino no vinho tinto. Ela ajuda a fazer ele mais estável. De alguma forma... Mais estável. Isso. E o que é um vinho estável? Que não vai sofrer tantas... vai ser menos propenso a sofrer intempéries de outras ações de micro-organismos ao longo do tempo. Você eliminou o que era um dos substratos de atuação do micro-organismo. Bom, fez com que ele fique mais estável. E o que dá o stop na fermentação malolática? O fim da degradação do ácido málico, efetivamente. Essa termina e termina. Não tem... E aí terminou a malolática, ela pode parar no meio do caminho, ou ele vai ser servido jovem, ou ele vai para a barrica, é isso? É mais ou menos isso. A partir daí, tu começa a fazer os tratamentos de cada vinho. Se tu já pretende engarrafar, vai estabilizar e vai mandar
para frente, se tu pretende mandar para a barrica, vai para a barrica, e por aí vai. Certo. Ficou claro, professor. Obrigada, viu? Obrigadão mesmo. Fique em paz. Imagina, isso. Em cada vinificação, vai entrar aula de vinificação em tinto. Eu posso ir mandando, não sei se vocês preferem, até a gente pode combinar aqui. Eu estou cortando vídeos menorzinhos. Às vezes é possível, às vezes fica bom ali, fica num stop interessante. Mas eu posso ir postando parcialmente, já teria 2 para mandar. E posso pôr tudo de uma vez só e deve sair mais tarde. Se eu pôr parcialmente para vocês, não tem problema. Tem medo que vocês confundam, já vi tudo que tinha para ver, daí acaba não vendo que tem mais outros depois. Vou postando em partes ou espero para postar tudo junto? Entendeu? Podem opinar, gente. O que vocês opinarem, eu vou fazer. Tipo Jack o Estripador, por parte. Aqui, professor, desculpa aí, mas tem coisa que não dá para perguntar, não. Aí o senhor tem que escolher, porque alguns de nós vai querer cortado, outros vai querer inteiro. Tá. Aí não adianta. Não, inteiro não vai. Inteiro eu não vou mandar, nesse caso. Só a questão é se eu mando todos de uma vez ou se eu vou mandando aos pouquinhos. Porque, às vezes, o meu receio é esse, tá? Vejam se não teve alteração, porque às vezes a gente acrescenta material e eu não sei se vocês conseguem perceber. Daí, eventualmente, acharam que já viram que tinha para ver e ainda tem mais coisa para ver. Professor. O que mais? Oi, diga, Alexander. Oi, tudo bem? Boa noite para você, para todo mundo. Tudo bem, boa noite. Enquanto vocês vão falando, eu só estou procurando um link que eu queria mostrar para vocês, mas podem ir falando que eu estou escutando. Sim, você chegou a comentar que, eu acho que na vinificação do rosé, assim, que para atingir ele, né, digamos assim, desculpa se eu não estou usando todos os termos, mas é feito um vinho especial. A vinificação do rosé, isso? Isso. É feito um vinho especial para adicionar, não é isso? Não é pegar, por exemplo, um merlot pronto e botar ali dentro, não é isso, né? Porque senão... Provavelmente sim, tá? Primeiro... depois, segunda, terça, quarta, na quinta está entrando... Na quinta? Não, na sexta está entrando uma aula de brancos e rosés, mas beleza. Não tem problema que eu responda agora. Normalmente tu faz um vinho especial para isso. Primeiro, quase nunca faz dessa forma, misturar tinto e branco. Pode. Segundo, se for fazer, faz um tinto, muito provavelmente um tinto especial. Isso, tu não quer entrar com tanino, é um tinto que só depois. Isso. Então, se pegar o vinho qualquer ali, ele possivelmente não se enquadra no teu objetivo. Tá certo. Obrigado, professor. Nada. Eu vou postar aqui, eu perdi o outro link, mas eu vou procurar aqui. Só para a gente, não precisa nem retomar a discussão, só para a gente pôr aí mais um ponto aí na Boa noite, professor. De como que as vendas... Oi, pode falar, quem está falando? Regina Alice, boa noite. Regina, isso, boa noite. Não, eu gostaria que fossem partes, porque o meu medo de mandar tudo de vez é mandar numa hora que a gente esteja ocupado ou trabalhando, e aí a gente ter pouco tempo. E se for mandando a parte, acho que é melhor. Tá, obrigada. Perfeito. Então, eu vou fazendo e mandando. Não tem problema nenhum. Deixa eu ver uma outra coisa que eu estava procurando aqui. Espanha. Aqui. Mas, só para complementar, essa revista de vinhos da França, eu acho uma revista muito boa. E tem 2 matérias deles falando sobre baixa de venda de vinhos, ou seja, aquela ideia, aquele milagre brasileiro que aconteceu aqui, tá? Aquele milagre brasileiro que aconteceu é uma exceção, né? E tende a tomar essa normalidade de baixar. A venda de vinho espanhol cai em 40%. Ela está em francês, mas vocês conseguem fazer com tradução. Sim, já vou ver o chat, tá? Já consigo acompanhar aqui. E vocês... Mas também não precisa nem ler muito, mas só perceber que, sim, tem uma tendência de queda na venda no resto do mundo. Deixa eu voltar aqui.
Eu não vi que o chat não andou, gente. Eu não me acostumei ainda com esse negócio. Vou respondendo uma a uma, tá? Diferença básica de um processo de vinificação dos vinhos que são chamados naturais ou indie. Eu vou deixar isso aí para vocês darem uma olhadinha na de tintos, tá? Bem, tem um pouco mais explicado lá. Mas, de alguma forma, é simplesmente um vinho que não recebe... É que o conceito... É bom aproveitar para falar agora. O conceito de vinho natural é bem abrangente, tá? Depende muito da cabeça do sujeito que está fazendo. Ele pode ser vinho absolutamente sem nenhuma intervenção. Ele só colhe a uva, esmaga e deixa aquela fermente. E, eventualmente, pode ser vinho com adição de CO2 depois da fermentação. E aí tem que dizer. Quem determina isso? Até março, ninguém, tá? Depois de março, não lembro que dia que foi, a França criou um vinho, uma forma de regulamentar isso, chama-se Vin Nature, e não um vinho natural. E também eu acho absurdo até o uso da palavra natural, porque a fermentação que a gente faz adicionando levedura continua sendo natural, né? A fermentação é natural, o que ela faz é natural, não há nada de químico. Mas o vinho natural normalmente é um vinho de pessoas que acham que ele deveria ser mais sincero e expressar bem o que ele é. Só que, claro, tem todo tipo de possibilidade aí, né, de sair vinhos bons e vinhos horríveis. Eu já tomei muita porcaria natural e eu evito tomar vinho natural, porque eu prefiro vinho mexido mesmo. Eu não estou tomando, né, particularmente, acho que a gente evoluiu aí na ciência para conseguir fazer um vinho do jeito que a gente gosta, para eu dizer, não, deixa que ele se faça. Mas tem outras, acho que podia pôr na aula de tintos até. Eu dei uma olhadinha básica aí no que tinha sobre vinho natural, uma outra questão também. Tem se estudado bastante, até cientificamente, aí não é cada um fazendo por si, fermentações mistas, espontâneas ou inoculadas com outras leveduras, que acabam dando uma palheta um pouco maior. Diferentes leveduras fazem, como a gente conversou naquela aula de fermentação, e uma das importâncias dela é essa, elas liberam aromas diferentes. E outras coisas não tão boas também. Então, a gente tem um certo cuidado aí. Mas tem bons resultados, só que esses resultados, no meu ponto de vista, eles estão falhando em não olhar a questão de produção de compostos que podem ser prejudiciais. Toda fermentação produz amina biogênica, que dá alergia e tudo mais, e não foi visto isso. Eu acho que falta. Eu queria estudar isso, até pensei em fazer isso para o doutorado, mas aí aquela exigência de a gente ter que ficar publicando em revista top, isso nem sempre é vendável. Embora seja útil, nem sempre publica na melhor das revistas. Eu acabei abandonando a ideia. Mas tinha até quase que um projeto pronto, um rascunho ali para estudar isso. Mas é mais ou menos isso. Nos lugares, e outra, só a França tem regulamentação do que é natural. A gente não tem, o mundo não tem, e aí em cada lugar pode ser que seja alguma coisa. Vou passar aqui para... Pode falar. Tem algum coleguinha na fila? Ou eu posso continuar? Eu vou passar o chat, tá? Que eu acabei não vendo. Então eu vou esperar o senhor terminar. Obrigada, eu aguardo. Perfeito. A Fátima pergunta se tem diferença nas fermentações de tintos brancos e rosés. Tem. Processamento, temperatura de fermentação e o que faz com o vinho depois, tá? Mas daí nas aulas específicas a gente consegue ver isso com calma. O que vai para a guarda, o barrica, Vandilson, não entendi a tua... eu acho que tu tinha complementado a fala de alguém, tá. Cortar, ficou ótimo, tá, vou pôr os pedacinhos, como eu tinha comentado. Isso mesmo, era a fala dela. Quando eu acho que... Tá, perfeito. Quando eu consigo cortar o vídeo em momentos bons e que não ficam desconexos, eu corto. Quando eu não consigo, eu prefiro mandar ele inteiro, e aí, se for o caso, cada um faz ali ao seu tempo. Então, saibam que tá, vai ser acrescentado, e o tópico sempre vai dizer, vejam tais e tais vídeos, ou seja, se tal vídeo não está lá, ele ainda não chegou.
o meu receio, Márcio, é bem esse, né? Que a gente acabe não vendo o material, mas então por favor, fiquem avisados. Vai ser anunciado lá quais são os vídeos. Se não estão lá, é porque eles ainda vão aparecer. Não deixem de vê-los. Quando sai a nota, não sei, tá? Eu já entreguei e não sei como é que funciona a divulgação, tá? Da anterior. E, inclusive, eu encerrei a disciplina, tá? Então, qualquer coisa que vocês escreverem, comentarem e mandarem lá, eu não vejo. Então, não vou conseguir acompanhar. Amanhã vai ter outra aula dessas, mesmo horário, tá? Daí já tem as dúvidas, pode acrescentar aí mais o que vocês verem. Algumas coisas que vocês estão perguntando vão estar na aula de amanhã. Vinho frisante, a Regina pergunta se vinho frisante pode ter gás natural artificial. Sim. Uma vez eu botei uma questão dessas num concurso e as pessoas tropeçaram. A definição dele não é que tem gás artificial, mas que tem menos gás, menos pressão. De nada, Luiz. Vamos ver aqui. Gaseificado é artificial, espumante não. Sim, só que esse produto, vinho gaseificado, eu nunca vi, tá? Ele existe legalmente, eu nunca vi. Eu já vi em outros países, não é incomum que se tenha lá. O que é o vinho jovem, Marcilene? Por coincidência, eu falei disso ontem numa aula que vai ser para vocês daqui a um mês, provavelmente, mas alguns lugares regulamentavam, outros não, mas de todo modo é o vinho que é feito para ser bebido jovem, tá? O vinho que é feito para ser bebido sem envelhecer, que não tem capacidade para isso. É diferente de novo, tá? Vinho novo, todo vinho que tem pouca idade é novo. Alguns têm potencial para amadurecer, outros não. Os que não têm são os jovens. Qual a diferença de malolática e alcoólica? Alcoólica faz álcool, malolática faz transforma ácido málico em lático e diminui a acidez, tá? São fermentações bem distintas. É bom dar uma olhadinha naquela aula sobre fermentações. Depois, nas generalidades, eu comento alguma coisa e em cada vinificação específica esse tema volta também. Eu acho que o Paulo Henrique quer fazer uma pergunta, já ponho aqui deixa eu só... Pessoal? Pronto, zerou o chat. Vou só passar para a Linéia, pode ser? Sim, claro. Não, professor, eu quero ouvir então, o Paulo, por favor, deixe ele perguntar primeiro. Vamos lá, por favor. Obrigado, Eli. Professor, minha dúvida é só a seguinte, pegando aí um gancho daquela pergunta de Eli anteriormente, a respeito do stop na fermentação. Quando vai ser produzido um vinho suave, que ele tem açúcar, digamos assim, para que ele tenha esse açúcar, é dado um stop na fermentação para que ele continue com açúcar, ou esse açúcar é adicionado depois para suavizá-lo? Nada te impede de fazer isso, exceto o fator econômico, tá? E a probabilidade de que um vinho suave seja de açúcar de resto de fermentação é mínimo, para não dizer assim inexistente, mas é mínima, porque teria que ter uma top uva. Vamos pensar assim, por que isso não é lógico? Teria que ter uma top uva para fazer um vinho que não é tão espetacular. Então, essa tua uva tinha um potencial tremendo para envelhecer, tinha um potencial... E não dá para... A menos que tu tenha mais graduação alcoólica, tu não consegue envelhecer bem vinho doce, porque ele vai acabar tendo degradação de micro-organismo. Então, uma coisa são vinhos licorosos de uva sobremadura, em que isso acontece normalmente. Mas isso não acontece para vinho de mesa suave, tá? E normalmente é açúcar adicionado de cana mesmo. E algumas vezes pode ser mosto concentrado. Ok, professor, obrigado. Nada. Pronto, professor, obrigada. Vai lá. Um cheiro, viu, Paulo? Professor, desculpa, mas eu queria só aproveitar a interação para dizer ao meu colega conterrâneo carioca, Alexander, que a gente há de se esbarrar em breve no Museu de Arte Moderna de Niterói, viu? Que eu adoro aquele restaurante lá. Mudando as fermentações, né? O senhor falou que não é bem fermentação acética, mas enfim, esse é o nome que está lá. Uhum. Para fazer o vinagre, geralmente é usado vinho que não deu certo, tipo, aquele ali deu tão errado que não vai servir nem para ser suave, aí faz vinagre, ou
tipo assim, tem alguma vinícola de vinho ruim para virar vinagre. Como é que funciona na prática esse negócio aí? Olha, na prática, tu vai comprar o vinho mais barato que tiver, que normalmente é o que não está muito bom, tá? Mas tu pode usar qualquer vinho, e o que costuma ser usado é desde vinho defeituoso, aí, que pro vinagre não vai ter problema, até um vinho de mesa, de uva americana qualquer. Porque assim, professor, aqui pertinho de casa, porque eu moro no perímetro irrigado, em Petrolina, né, perto do IFE. Uhum. E aqui tem uma fazenda de uva de mesa, Isis. Então, sempre que chove muito na época da colheita, eles vendem a uva pro vinagre. Eu sempre fiquei muito curiosa para saber assim, se eles já estão tirando uma uva que é de qualidade ruim, né? Porque não serve nem para exportação, nem para in natura, porque se choveu na época da colheita, a uva vai estourar, aquela coisa toda que o senhor já explicou na disciplina passada. Sim. Então, é assim, será que já estão comprando vinho barato com a intenção de fazer um vinho ruim para virar vinagre? Possivelmente sim, possivelmente sim. E, inclusive, vai dar certo. Vai dar certo, com certeza. Então, não tem vinícola de vinho para vinagre, isso não existe. Eu vou te dizer, assim, pelo volume que se produz, não, as vinagrarias são relativamente pequenas e trabalham muito com giro, assim, de comprar vinho de terceiros, que acaba saindo mais barato, e acertificar. Quase sempre é isso. Vamos ver a Rossoni lá, que agora é Rosina, eu acho. Fazia alguma coisa própria, mas efetivamente o que mais fazia era comprar vinho de fora para certificar. Pronto, brigadão, valeu. Só aproveitando uma curiosidade interessante, né? Mas um dos primeiros produtos vinícolas do Vale do São Francisco foi vinagre. Eu não sei. Para vocês é comum, aqui para a gente não é. Eu não sei, eu não conheço nenhuma empresa aqui que faça vinagre, mas se o senhor conhecer, por favor, me diga, que eu vou matar minha curiosidade no instante. Hoje eu não sei, tá? Hoje eu não sei se alguém produz. Eu acredito que não, tá? Mas uma das primeiras experiências do Vale de São Francisco foi Cinzano, para fazer vinho comum, barato, para base para vermute, que é o que eles fazem. E aí eles viram que não gostando, não se deram bem, e aí passaram para... E o que eu ia dizer para vocês é que aqui para a gente essa marca não existe, mas se eu falar aí vocês devem saber, né? Indústrias Reunidas Raimundo da Fonte, que tem sabonete, vinagre, pasta de dentes, tem de tudo. Eles compraram e eles ficaram com a produção para vinagre. E aí depois deixou de ser viável e eles passaram para Bianchetti ou para Botticelli, eu acho. Não tem bem, agora eu não me recordo de cabeça. Eu sempre confundo as duas, inclusive. Eu acho que foi para Botticelli. Pronto, obrigada. Mas deixa eu seguir aqui. Nada. Deixa eu seguir aqui com as perguntas. A Mariane tinha perguntado se o vinho branco geralmente não passa pela malolática, ele é mais ácido e, consequentemente, tem mais ácido málico, ele é mais ácido porque a uva já vem menos madura, intencionalmente, e porque se mantém a acidez, para dar frescor. É isso aí mesmo, tá? Em termos de toxicidade, eu desconheço em função da acidez, acredito que não seja problema. Leonilda pergunta de exemplo de cepas para vinhos, Bastosel Terroir para vinho tinto, AWRI 796 para vinho tinto, VL3 para moscatel, ixi, tem assim, ó, horrores. Tem, se procurar aí na levedura vinho, no Google vai aparecer 1 milhão de catálogos, tá? Tem muitas mesmo. Bastosel Champagne, vamos pensar qual outras mais. Bastosel Terroir é para vinho branco, Bastosel Grand Cru é para tinto, e por aí vai. Se vinagre de álcool é da uva, pergunta o João Luiz, não é da cana. Só é fermentado de cana certificado. Eu acho que eu já respondi, acabei já respondendo a Fátima, porque a gente quer um vinho fresco, efetivamente, frescor é isso, a acidez é importantíssima para o vinho branco, é a espinha dorsal, é o tanino do vinho branco, no fim das contas. Se daí a pergunta se ele precisa passar pelos dois, não, tu obrigatoriamente precisa da fermentação, essa tu não pode escolher, essa tu precisa.
mas a malolática é opcional. E aí vai do objetivo de cada um, e do tipo de vinho que está produzindo. Se fazem malolática no rosé, pode fazer. Frequentemente não, tá? Porque vocês, eu não me aguento, eu adianto as aulas próximas, mas na aula de branco vocês vão descobrir que rosé é um branco com cor. E por isso ele tem o mesmo ideário de elaborar, tá? Então, provavelmente não. Tem alguns rosés que vão para barrica e coisa e tal, mas provavelmente não. Podem falar, gente. Estamos à disposição. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa anotada para ver com vocês. Na hora da review do banco, eu já falei. Não, do que eu tinha para falar de antemão era isso aí mesmo. Geralmente as vinícolas utilizam mais quais fermentações, perguntou a Fátima. Obrigatoriamente alcoólica e no tinto quase sempre malolática, no branco quase nunca malolática. Nada. Mais alguma coisa, gente? Podem ir perguntando. Temos 10 minutos ainda, mas segundo o nosso planejamento inicial. Mais alguma coisa? Não, esse de fermentações em branco, tinto e rosé só uma primeira olhada mais genérica, tá? Até para tentar melhorar a coisa. E vocês alguns talvez achem a coisa muito repetitiva, e é para isso mesmo. Então tem fermentação puramente, aspectos gerais e aspectos puros e específicos de cada fermentação, tá? Fermentação acética, na verdade, ela não é tão entendida como uma fermentação, então, na verdade, é uma acetificação bioquímica feita pelas bactérias acéticas que transformam etanol em ácido acético. Só que para isso acontecer, de fato, precisa de muito ácido acético, de muito oxigênio. E então pegar ali, deixar a garrafa aberta e achar que só vai virar vinagre, provavelmente não aconteça tão bem. É mais provável que ele oxide, que ele pode acetaldeído, que é aquele cheiro de vinho velho, do que ele vire vinagre. Tá? Até porque tem que ter bactéria, tem que ter uma abundância de oxigênio. Da mesma forma, é se tu não fizer o processo industrial. Normalmente ele não fica mais diferente do que é vinagre, ele fica mais parecido com aquilo que, para quem é do Rio Grande do Sul, aí já foi em festa de igreja, tem aquela salada com vinagre de colônia, ou já quem ganhou, comprou um garrafão de vinagre de colônia, tem aquele cheiro. E acaba tingindo ácido acético e etanol, isso forma acetato de etila, que tem um cheiro bem típico. E, por fim, o balsâmico é outra coisa, né? O balsâmico não se faz um vinagre, se faz um mosto cozido que vai virando algo
intermediário aí entre vinagre e vinho, e ele vai fazendo a certificação dessa forma. Aí você tem mais acidez, tem doçura, que não fermenta todos os açúcares, e por isso que ele fica com aquela característica que ele tem, que eu particularmente gosto. É o único vinagre que eu admito usar, os outros eu não consigo, desde criança. Acho que alguém vai falar alguma coisa, né? Não? A cética, vocês viram que tem um vídeo sobre, né? É para me certificar se essas coisas de postar posteriormente dá certo, mas eu tinha esquecido de falar de balsâmico, e eu disse, não, é melhor eu segurar um pouquinho e adicionar balsâmico, que é interessante, que não tem nada a ver com fazer vinho, né? Mas que provavelmente vocês vão perguntar, e para quem for trabalhar de sommelier no restaurante, talvez se depare com essa pergunta, né? As pessoas têm curiosidade e vão achar que o cara que entende de vinho entende de vinagre balsâmico. Professor. Alguma coisa a mais, gente? Professor. Pode falar. Em relação à indicação geográfica, existe alguma coisa para além daqueles que nós vimos como do velho mundo? França, Portugal, Espanha, Alemanha, Itália? Tem alguém despontando bem aí? Só curiosidade. Eu limitei. Eu limitei porque vai muito bonito, tá? Cada um tem a sua legislação, cada um tem a sua forma de ver, mas eu limitei por isso. Tem. Grécia tem vinhos interessantíssimos na Grécia, lá, vinho com resina, vinho de uva que não é nem gobelê, que é quase um cesto, assim, para não pegar vento, vinho de superfície de vulcão, tem um monte de coisa. Geórgia tem vinhos interessantes, para todo lado tem, tá? E não só na Europa, também no resto do mundo. Ok, obrigado. Professor, já que a gente está aí sem listinha, né, de perguntas, eu prometo que eu paro de falar quando os coleguinhas quiserem a vez, viu? Eu juro. Mas aproveitando a oportunidade, a gente tem um grupo paralelo, que a gente chama de informal, que é onde a gente conversa mais ainda do que a gente conversa no outro. E, recentemente, a colega Teotônio, ela fez uma colocação sobre vinho reservado e tal, porque a gente, quando olha no mercado, na loja de vinho, sobre reservado, a gente entende logo que é um vinho de qualidade inferior, certo? Mas a colega postou um vinho nacional, inclusive da Salton, que tem essa nomenclatura como reservado. Aí, como a curiosidade, né, matou o gato, a gente foi perguntar para a Salton o porquê do reservado no rótulo. E a resposta deles foi sobre ser um vinho de boa qualidade. Quer ver, o termo que eles usaram foi justamente para ressaltar para o consumidor que se trata de um produto de alto padrão de qualidade. Bom, eu só acredito bebendo, né? Bebendo e aprendendo. Aí hoje eu comprei esse reservado da Salton. Eu só queria pontuar que ele é tão ruim quanto os reservados chilenos, viu? Não tem nada de alto padrão de qualidade, é um vinho assim. Ele não é só honesto, não, porque, por exemplo, a própria Salton tem um vinho de mesa que chama Chalice, que ele é um vinho honestinho, ele custa R$10 no mercado, e a gente, quando tem visita que não sabe apreciar, a gente até compra dele, bebe junto e é feliz. Agora, esse reservado, eu não achei ele só ruim, não, eu achei ele horrível. Assim, às vezes a gente, infelizmente, tem essa tendência de querer enganar o consumidor, né? Fica botando reservado lá só para o inocente acreditar que tem a ver com reserva, que tem a ver com gran reserva. Então, assim, aproveita que os colegas não estão, não tem muito questionamento, fala um pouquinho sobre isso para a gente. O Salton Classic é o mesmo. Da época que não era reservado. Depois que passou a ser permitida a palavra, eles usam. E é claro que tem um apelo grande. E, assim, se a gente
vê ali na ponta, lá na gôndola, as pessoas preferem, tá? E aí eu preciso dizer que eu acho que as empresas têm mais é que usar mesmo. Porque o Chile já fazia isso quando nem regulamentado era no Brasil. Para eles era, assim, muito tênue, de uma forma muito tênue, né? É um vinho ok, pode ser usado expressão também. E não, eu não sei para que também responder que é um vinho de alto padrão. Gente, é um vinho ok, alto padrão enológico, talvez, tá? É um vinho que não tem nada de errado, mas ponto, não é nada mais do que isso, tá? Eu não sou um grande apreciador do Classic. Classic já foi o vinho top da Salton, quando a Salton não tinha outros. Honestamente, esse danado que eu comprei aqui não vai servir nem para botar na salada amanhã, de tão ruim que ele tá. Só Jesus. Eu particularmente, não sou muito fã dos vinhos assim. É uma coisa que eu sempre digo, o vinho barato, branco, é sempre melhor que o tinto. Se tu tomar o vinho branco deles é muito bom, inclusive. O tinto é difícil, ainda mais Serra Gaúcha, que tem muita uva deficiente de maturação e tudo mais. Agora, é importante dizer que o vinho continua sendo o mesmo. E vai aparecer um montão de vinho dizendo reservado, tá? Um montão de vinho aparecendo reservado. Que foi permitido aí, que essa expressão não aumenta a venda, efetivamente. E outra coisa que é importante dizer, para ver como, de repente, aquela história, se toda a uva americana do Brasil ia ficar tudo vinho bom. Não, ia ser tudo, não todos, mas vamos lá, seriam muito semelhantes ao que é um Salton Classic. Isso não necessariamente ele é melhor que um Quinta do Morgado bem feito. Eu disse uma marca qualquer aqui, mas enfim, eu não concordo muito com essa história de que, não, é só fazer vinho de uva europeia. Olha, o vinho de uva europeia, muitas vezes é mais... Até porque a uva europeia precisa estar muito mais perfeitinha e o vinho tem que ser muito mais bem elaborado do que um vinho de uva americana, que vai ser direto, frutado, ok, meio azedinho, meio ácido, né? A palavra correta. E eu acho que esse é um bom exemplo para a gente falar de como não necessariamente aumentar a produção de vinho vinífera feito de uva não tão boa. E olha que o Classic ainda tem uva como é hoje, né? Se a gente popularizasse a uva vinífera, ia ser muito mais produtividade e tudo mais. E aí, cada vez ia piorar. Então, não parto da opinião de que se nós só tivéssemos vinífera, melhoraria. É tomar o vinho uruguaio barato, para ver que é pior do que alguns vinhos de garrafão comum de uva americana nossa. Vinho reserva deveria ser de qualidade. O Brasil hoje tem alguma coisa que disciplina ali, tênue, mas deveria ser sim. Mas, no fim das contas, o que mais manda nisso é a honestidade da empresa, porque é dela que mais vai partir o que ela fez para ele ser reserva ou gran reserva. O Paulo Henrique perguntou se sommelier é o mesmo que sommelier. Não, sommelier é a área. Sommelier é o profissional. Sommelier é a profissional. É só isso. Alguma coisa mais, gente? Se não, eu vou... Se não temos mais perguntas, está na hora do vinho. Hoje eu resolvi abrir um Malbec argentino, que é um vinho que eu não gosto. E confirmei, não foi exceção. Eu acho meio doção, meio enjoativo, mas é o que temos hoje. É um touro louco, boa, professor? Deixa a gente ver o rótulo. É o Pulenta. É o Malbec. Já ouvi falar muito bem desse vinho. Eu, particularmente, não gosto muito de Malbec, não. A não ser o da VSB. O Malbec da VSB é o melhor do mundo todo. Não adianta que não vai ter outro Malbec que vai superar o da VSB. No meu pensamento, que é... Como é que fala quando a gente puxa a brasa para o nosso, né? Eu sempre gosto de escolher um vinho predileto de uma uva que seja sertaneja. Então, eu não gosto de Malbec, mas o da VSB eu gosto. Agora, aproveitando que os colegas... Eu não sou muito de Malbec. Aproveitando que... Mas quando eu for a São Paulo... Não, a São Paulo não, o senhor é do Rio Grande do Sul, né? Quando eu for ao Rio Grande do Sul, eu vou levar um Malbec da VSB para o senhor ver que eu estou falando sério.
Eu vou agradecer. Eu até não conheço nenhum vinho deles, na verdade. Faz tempo que eu não me atualizo em vinhos do Vale de São Francisco. A última vez que eu tomei, eu acho que foi um Botticelli em Recife, eu acho. Olha só, comprei em Recife e levei para o Rio, mas né, foi... Faz Professor, aí, o senhor precisa voltar no Vale, viu? Tem muita coisa bacana por aqui agora, muita mesmo. Hoje mesmo a gente esbarrou com um lançamento de colheita de inverno, um Cerrada, miolo, novinho, fresquinho, zero bala mesmo. Eu vou experimentar, se eu não gostar, eu digo, que eu digo mesmo. Mas eu acredito que eu vou gostar. O polêmico colheita de inverno, né, que não é exatamente uma colheita de inverno, mas diz que esse vinho está muito bom. O pessoal da Miolo tinha me avisado, assim, diz que o vinho está realmente muito bom. Rivalizando com aquele... Eu ainda não bebi, não. Mas eu vou beber e vou dizer para o senhor, porque se eu não gostar, eu falo mesmo. Sou terrível. Eu gosto de Syrah, eu adoro Syrah. Pronto. Teve uma coisa que eu aprendi na sua aula, que foi naquela atividade das uvas. Naquela parte de procurar as uvas exóticas, eu esbarrei com uma uva que eu nunca tinha escutado falar o nome dela, que era Zinfandel. Aí, esse final de semana, eu fui na casa de uma amiga que bebe muito vinho e compra vinhos muito mais complexos do que eu, né? Até porque o poder aquisitivo dela é bem maior do que o meu, até porque ela que paga meu salário. Mas tudo bem. Então, ela falou que eu podia escolher um vinho da adega dela. E quando eu bati o olho, eu falei, pronto, eu quero esse Zinfandel, que é a palavra que está na minha cabeça. Professor Misericórdia, é um vinho californiano. Eu vou mandar para o senhor depois, no WhatsApp, o rótulo. Olha, minhas atualizações de vinho predileto foram baixadas com sucesso, porque o vinho bom da Gota Serena, eu não estou me importado não, hein? Mas eu não vou enganar o senhor, não. O vinho é muito, 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 muito bom mesmo. Não é pouco bom, não, é muito bom. Ó. Se tiver a oportunidade, experimente dele. É um californiano Zinfandel. Eu não sou o maior fã de californiano, mas essa semana... Quanto que foi essa semana? Nada. Eu acho que um mês atrás eu tomei uns 2 californianos. Um era praticamente um Zinfandel varietal, embora não se identificasse como. Mas aquele... eu particularmente não acho o vinho californiano muito alcoólico, uva muito madura, não é muito meu tipo de vinho, acidez muito baixa, eu já gosto dele mais... Eu não sei se eu vou ser fã dos californianos, porque eu nunca tomei outro, esse foi o primeiro e o único, diga-se de passagem. Mas esse eu amei. Eu pense num vinho bom da Gota Serena, foi esse Zinfandel, ó. Muito, muito bom mesmo. João Luiz perguntou, a colheita de inverno tá no vídeo na parte 6 lá de viticultura, tá? Mas é um negócio do Sudeste lá, principalmente com esse nome, assim, tendo inclusive uma associação que regulamenta isso. Eles fazem algo parecido com o Vale de São Francisco, mas não é a mesma coisa porque eles não fazem 2 ciclos. Eles cortam um ciclo meio só para criar galhos e para deslocar a maturação para o inverno, porque lá é mais seco e mais frio. Né, mais frio é o melhor, menos quente, continua sendo um pouco quente lá. É isso que eles fazem. Bom, gente, amanhã, em princípio, vai ser essa mesma sala, tá? Eu estou tentando... Então, vai ser esse mesmo endereço, mas eu estou tentando me localizar ainda, e aí a gente se encontra às 9 de novo. Amanhã eu já entendi o que dá certo, o que não dá certo, e eu até comecei uns minutos antes, mas daí tive que reiniciar o computador e tudo mais, acho que amanhã dá mais tranquilo. Antes de eu encerrar aqui, gosto de acidez média e teor... Gosto de acidez média e teor alcoólico médio. Eu gosto... E muito ou pouco corpo. Nessa leva aí de acidez média e teor alcoólico médio, para mim, Beaujolais. Beaujolais é uma coisa que a gente não toma muito no Brasil, que eu gosto demais. Acho um vinho pleno e não necessariamente pesadão. Gosto bastante. Acho que não tinha visto. Sim, indicação geográfica é um negócio meio chato, tá? Eu concordo, eu confesso que às vezes até meio... Sim. E elas mudam, tá? Elas podem mudar. E a harmonização da Europa também não adiantou muita coisa, tá? Também não adiantou muita coisa. Muita gente continuou como era. É isso aí, então, gente. Obrigado, boa noite. E amanhã, então, a gente
A gente se vê novamente. Ah, sim, só um momentinho. Mas tenta aqueles mais legaizinhos, assim, tá? Tipo Morgon. Morgon é uma delícia. E Fleury também. Fleury é bom demais. De nada, gente. Até boa noite. Até amanhã.